Isso aí, pessoal. Vamos entender o poder do ChatGPT. Eu vou supor que a gente já está cadastrado, nós já tem conta no ChatGPT, certo? E a gente vai agora construir um plano de aula, certo? Essa é a ideia, né? Plano de aula em algum assunto que você tem interesse aí, tá? Então, por exemplo, a ideia é o seguinte, né? ChatGPT, o nome é chat porque ele realmente conversa, certo? Com você. É uma conversa realmente como se você estivesse num bate-papo, né? E como é que funciona? Você vem aqui nessa região aqui embaixo, certo? Ó, onde tem escrito Send Message, tá vendo aqui, ó, nesse pedacinho aqui, e você escreve o que ele quer, certo? Então você pode muito bem vir aqui e dizer assim, escreva um plano de aula sobre verbos intransitivos, por exemplo, tá? Mas não é bom você fazer isso, tá? Geralmente os vídeos do YouTube dá logo essa indicação e tal, mas não é bom, porque isso aqui é uma inteligência artificial. Então você tem que dizer para o programa, para a inteligência artificial, qual é o papel dela. Então, antes de você dizer o que você quer, tá? Você vai escrever isso aqui, ó. Você é uma educadora com 20 anos de experiência. Para que serve isso? Para a inteligência artificial do ChatGPT entender o que você está colocando ele para fazer. Qual é o papel dele, tá? Então você primeiro diz, você dá um cenário. Por isso que eu escrevi, você é uma educadora com 20 anos de experiência, tá? Seu papel atual é auxiliar os professores na criação de conteúdo. Rótulo para conteúdo para suas aulas. Pronto. Então aqui você já deu o cenário. Você diz qual é o papel que ele vai atuar, o que é que ele trabalha hoje, que ele tem experiência na educação, e vamos partir, por exemplo, que você quer escrever um plano de aula, como eu falei, sobre verbos intransitivos, certo? Aí você coloca assim, poderia escrever um plano de aula sobre verbos intransitivos, tá? Agora veja só, se você colocar assim, fica muito aberto, tá? Então vai você ser o mais específico possível. Então, além de você dizer o assunto, você quer um plano de aula com verbos intransitivos, você pode fazer assim, ó. Você diz o tempo que a aula vai durar, certo? Tá? A duração da aula é de 90 minutos, certo? Será uma aula introdutória. Por que você está falando isso? Você está dando o tempo e fechando a ideia que a aula sobre verbos intransitivos será a primeira, né? Você vai começar, porque você pode fazer várias aulas de vários níveis, enfim, sobre verbos intransitivos ou sobre qualquer assunto. Então você está dizendo aí que é 90 minutos, tá? E que será uma aula introdutória. Além disso, vamos colocar o seguinte, ó. A aula é para uma turma do ensino médio. Ok, então veja só. Poderia escrever um plano de aula sobre verbos intransitivos? Deu assunto, né? A duração da aula é de 90 minutos, você deu o tempo. Será uma aula introdutória, beleza? Então você está começando o assunto. E a aula é para uma turma de ensino médio, certo? Muito bom. Vamos dar o OK, dar o Enter. Ele vai trabalhar aqui, ó, certo? Ele vai demorar um pouquinho. Olha aí, ó. Duração 90 minutos, nível ensino médio, ele já está escrevendo. Isso aqui ele escreve do zero, tá? Isso aqui ele escreve do zero. Isso aqui ele não está pegando da internet, copiando para cá, não, tá? Esses recursos, as etapas da aula, tá? Tudo isso aí que ele está fazendo agora, ele está fazendo, entenda isso, tá? Ele está escrevendo do zero, certo? Ele está escrevendo do zero. Isso é muito legal porque é uma criação realmente, né? Automatizada, com os algoritmos que ele vai usar, mas é uma criação.
Então veja que ele já está aqui bem avançado. Vamos esperar ele terminar. Estou na parte de exercício. Claro que você vai ter que olhar e reanalisar, né? Opa, deu um erro de net aqui, ó. Vamos mandar ele retirar novamente. Certo? Olha aí. Tem algum erro da... Isso acontece, pessoal, porque o ChatGPT, ele está muito solicitado, né? Então, assim, tem momentos que a quantidade de solicitação é muito grande, certo? Muito grande. Então, acontece de você tentar conectar e não conseguir, tá? Isso é normal, certo? Mas, ó, já que ele já escreveu um pouco aqui, quando ele está escrevendo, eu vou subir a página para comentar, né? Que ele diz o título, a introdução aos verbos intransitivos. Veja que legal, né? Ele deu um título para a aula, que foi o que a gente pediu, introdução aos verbos intransitivos, né? Então ele deu essa... deixa eu voltar aqui. Ele deu uma introdução, um título que foi baseado no que a gente falou, né? Certo? Depois deu os objetivos aqui, ó. Isso é muito legal, né? Depois ele deu os nossos objetivos, certo? Ó. Compreender o conceito dos verbos, identificar os verbos e aprender a conjugação de alguns verbos. Muito bem, certo? Então, e depois os recursos, né? Veja só, os recursos, pessoal, isso é muito curioso, né? A gente vai mexer um pouquinho aqui também nele depois, porque o recurso, a gente tem, é um caso curioso, né? Ele cita alguns aqui, quadro lousa e tal, só que a gente pode mexer nisso, a gente vai ver isso aqui, tá? A gente pode mexer um pouco e deixar isso mais simples, certo? Ou mais simples ou alterar da forma que a gente quiser, certo? Então os recursos aqui é quadro lousa, X ou marcador, tá escrito aí, né? Cópias de texto com exemplos e tal. Aqui depois os procedimentos, ó. Aquecimento, ele fala o que você vai fazer, ó. Exposição, prática, exercícios e tal, certo? Então você vai, obviamente, adequar, aqui ele conseguiu terminar, né? Você vai adequar para o que você quiser fazer, certo? Então ele deu uma prática, distribui cópias de texto curto, alguns exercícios, ó. Ele está sugerindo o que você vai fazer aqui, certo? E uma dica adicional, ó, use exemplos de cotidiano dos alunos para ajudá-los a entender melhor os conceitos. Muito legal, né? Pessoal, isso aqui, ó, aqui ele vai, ó, essa resposta foi melhor ou pior? Você ainda pode dar um ok aqui, né? Vê só, aqui você pode mexer em algumas coisas, pedir para ele mudar. Por exemplo, aqui ele fala em recursos, então você pode dizer assim, quadro lousa, né? Então, não vou usar nem giz ou marcador, copas de texto, exercício. Então, em vez de quadro lousa, eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó. Você poderia alterar nos recursos o uso de quadro ou lousa por outro recurso. O que é que ele vai dizer para nós? Vamos ver o que é que ele diz para nós. Vamos descer aqui, ó. Claro, vou ajustar o plano de aula. Olha que legal. Aí ele já ajusta o plano. Isso é muito legal, né? Você pode mudar, ele fala, claro, vou ajustar o plano de aula. Aí ele já diz aqui, ó, projetor, tela para exibir slides, computador, olha aqui, ó, ele já mudou. Certo? Ele já mudou e está reescrevendo onde ele precisa trocar, em vez de quadro ou lousa, tá aqui, ó. Ele primeiro disse quadro ou lousa, tá vendo aqui, ó? Quadro ou lousa, giz ou marcador, tá? Como eu pedi para ele trocar, ele já trocou e já fez uma alteração equivalente aqui também, ó. Projetou tela e computador dispositivo para apresentação. Ele já trocou aqui também. E aqui depois ele vai trocando, obviamente, o que ele quer mais, né? Se você quiser que ele altere aqui e explique melhor algum ponto, né? Como por exemplo, ó, vamos imaginar que você quer... Aqui na exposição ele fala, apresenta uma lista de exemplos de verbos intransitivos em um slide. Leia alguns exemplos. Então vamos fazer o seguinte, né? Você gostou disso, mas vamos pedir para ela detalhar. Então vou colocar assim aqui, ó. Você poderia detalhar a seção de exposição, por exemplo, citando alguns dos verbos
intransitivos. Vamos lá, dá um ok. Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui, ó. Certamente aqui está uma seção detalhada para a parte de exposição aqui, ó. Ele fala, apresenta uma lista, tará. Aí ele diz aqui, ó. Olha aqui, exemplos de verbos intransitivos. Dormir, rir, ó. Já detalhou, né? Todos os exemplos, ó. Verbos e as frases. Ó. Explica os alunos que são apenas alguns exemplos e tal. Após apresentar alguns exemplos, peço para os alunos formarem pares ou pequenos grupos para discutir e identificar o verbo intransitivo. Muito legal. Ó. Em seguida, convido alguns alunos a compartilhar suas respostas. Veja que ele já vai, ó. Ele já vai lhe dar com detalhe esse trecho aqui. Ó. Com detalhe, certo? Se você quiser fazer isso em cada parte, você pode. Então, assim, aqui na exposição, né, eu pedi para ele fazer a exposição. E aqui, ó, nos exercícios, ó, distribua uma folha aqui, ó, exercício, né? Dá no plano que ele nos deu, tá? Distribua uma folha de exercício sobre verbos intransitivos para que os alunos possam praticar a conjugação e identificação dos verbos intransitivos. Aí eu vou pegar essa parte aqui dos exercícios, certo? Eu vou voltar lá de novo, tá? Eu vou pedir parecido, ó. Você poderia também detalhar a seção dos exercícios, por exemplo, criando 3 exercícios sobre verbos intransitivos, conforme você sugeriu, certo? Entendeu? Vamos entender o que eu fiz aqui, certo? Vamos entender o que eu fiz aqui. Na parte de exercício do plano de aula, ele disse aqui, o exercício 15 minutos, distribua uma folha de exercício sobre verbos intransitivos para praticar conjugação e identificação. Aí eu pedi aqui para ele detalhar essa seção, por exemplo, criando 3 exercícios, tá? Eu vou dar um ok, vamos ver o que é que ele escreve, tá? Certamente aqui estão 3 exemplos aqui, ó. Exercício. Aí ele tá detalhando aqui, ó. Isso aqui foi o que ele escreveu, aí primeiro exercício. Veja que eu não disse nem como é que ele deveria fazer, mas ele já está criando aqui, ó. Completa as frases a seguir com o verbo intransitivo adequado. Olha que legal. A bailarina no palco, durante a tempestade dos pássaros, parece abrigar. Muito legal. Aí, exercício 2. Identifique se o verbo em cada frase é transitivo ou intransitivo. Muito legal. O professor explicou a lição. Reescreva, questão 3, né? Reescreva as seguintes frases substituindo o verbo transitivo por um intransitivo. Eu assisti ao filme no cinema. A professora leu o livro. O garçom serviu jantar aos clientes, né? Após distribuir os exercícios, tarará. Então veja que ele detalhou. E se você, eu pedi 3, você poder pedir 5, pedir 10, quanto você quisesse. Certo? Então veja que aqui a gente já tem nosso plano de aula pronto praticamente. Agora é só copiar o que tem aqui, ó. Certo? Se você quiser, eu só pedi para detalhar a parte de exposição e a parte de exercício. Mas se você quiser, você detalha a parte de prática, a parte de revisão e vai pedindo detalhamento até o momento que você quiser. Certo? Veja que coisa interessante, ele já deu aqui as questões para a gente fazer. E utilize isso aí. Na próxima vez a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar para fazer um plano de ensino do ano inteiro, por exemplo, do semestre, tá? Próximo vídeo a gente faz isso.